Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Plenário aprova 12 requerimentos de informação oficial endereçados ao prefeito Dilador Borges. Vereadores questionam interrupção de atendimento médico na unidade de saúde do bairro São José. Quinta-feira, 31 de outubro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Olá, João, boa tarde a você e a todos que nos prestigiam com a audiência. Os vereadores de Araçatuba aprovaram nessa última terça-feira, durante a fase do grande expediente da 34ª sessão ordinária do ano, 12 requerimentos de informações oficiais endereçados ao prefeito Dilador Borges. Conforme previsto no regimento interno aqui da Câmara Municipal, o prefeito tem até 15 dias para prestar os esclarecimentos. O vereador Arlindo Araújo é autor de 5 desses requerimentos. Por meio de um deles, o parlamentar quer saber oficialmente se a verdadeira informação de que não há mais médicos atendendo na unidade básica de saúde localizada entre os bairros Ezequiel Barbosa e São José. Segundo as informações recebidas pelo próprio vereador Arlindo Araújo, funcionários da unidade de saúde comunicaram os usuários de que a partir do dia 21 do mês de outubro não haveria mais atendimento de médicos no local. Dessa forma, os pacientes deveriam procurar assistência nas unidades de saúde localizadas no Jardim Planalto e no Jardim TV. O tema do requerimento despertou uma ampla discussão no plenário a respeito da gestão de serviços de atenção básica no município, sob responsabilidade de organizações sociais contratadas pela Prefeitura. A vereadora Beatriz afirmou em plenário que o problema não está restrito à unidade do bairro São José. Cantei essa bola aqui uma semana antes de acontecer, né? Disse que haveria o encerramento do contrato da OS e que não havia perspectiva de continuidade. E o que de fato aconteceu? Minha assessoria acompanhou diversos postos de saúde, suspenderam diversas consultas de médicos e dentistas, mães com crianças de colo reclamando, grávidas reclamando, idosos reclamando. Teve outros postos de saúde que foram mais tranquilos, então a gente sabe que teve uns que eles colocaram algumas pessoas de urgência. Por quê? Porque simplesmente a empresa está se recusando a contratar pessoas com as quais o prefeito se comprometeu. O prefeito, sabendo dessa necessidade de continuidade da prestação do serviço, das pessoas que já são... os médicos e os dentistas contratados, eles foram formados com dinheiro público por 10 anos ou mais para atender a população, dentro das regras do SUS. Na sequência, foi a vez do vereador Denilson Pichitelli se inscrever para comentar o requerimento. Acompanhe. São muitas reclamações de pessoas nos procurando para relatar que está faltando médico, que não contrataram. Por exemplo, então o postinho do Planalto, da João Ruda Brasil, era 3 médicos, só tem 2. Era 2 dentistas, só tem 1. E isso está em quase todos os postos de saúde de Araçatuba. Então, amanhã eu vou estar ligando nesses postos, vou em alguns que eu puder ir, e para saber como que estava. E a Bia foi, assim, feliz dessa colocação, vereadora Beatriz. Tivemos, essa já é a 4ª empresa, a 4ª OS, que já está assumindo essa responsabilidade de administrar as UBS, a atenção básica. E nenhuma deu esse problema. Teve os outros problemas econômicos, lá, aqueles problemas administrativos que ela teve. Mas nesse problema de transição não teve. E agora está tendo, não era para ter. O vereador Dr. Jaime, líder do governo municipal na Câmara, também se manifestou em plenário. Compromisso existiu, sim, um compromisso moral, né? Porque legalmente o prefeito não tem como obrigar. Mas, para além da questão moral, há também uma preocupação com a qualidade do serviço, como disse a vereadora Beatriz, disse muito bem. Esse pessoal já está entronizado na vida da sociedade, já tem uma afinidade maior, conhece o serviço. E fizeram vários cursos de capacitação e foram também aprovados no processo de seleção anterior. E é sempre traumático
essas rescisões de contrato que vem acontecendo. Para minimizar isso, foi conversado e o pessoal da empresa, da Mahatma Gandhi, se comprometeram a aproveitar o pessoal que estava trabalhando, contratado, exceto aqueles que apresentassem algum desvio comprovado, do ponto de vista profissional, do ponto de vista moral, enfim, que não se enquadrasse dentro daquilo que se propõe a avaliar a empresa. O vereador Dr. Flávio Salatino relembrou que a empresa contratada pelo poder público não é obrigada a manter o quadro de profissionais quando ocorre uma nova organização social, ou melhor, quando uma nova organização social assume a gestão de serviços de atenção básica. O que foi conversado lá não está no papel, eu li o contrato, todos tiveram acesso a isso. E não está nem na licitação, nem lá. Então, assim, eles devem dar prioridade para os funcionários públicos que já trabalham nas unidades, né, até por questões óbvias. Mas esses que não são do quadro da prefeitura, esses vão ser reaproveitados conforme a intenção do profissional e da empresa, por critérios que eles vão criar, como disse o Dr. Jaime, de desempenho profissional e qualidade pessoal e tudo mais. Agora, eu vejo, Pichitelli, e o seu jurídico vai levantar isso, é muito legal, que a questão da pessoa jurídica é uma tendência natural daqui para frente. Isso é fato. Os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Carlinhos do Terceiro, Dr. Almir, Tiesa, professor Cláudio e o próprio autor do requerimento, o vereador Arlindo Araújo, também se manifestaram sobre o assunto em plenário. Ouça inicialmente o que disse o vereador Dr. Almir. A partir do momento que você contrata uma empresa terceirizada, ela passa a ser uma intermediária. Vocês vejam bem, quem ganhou a licitação foi Mahatma Gandhi. O que ela quer fazer com os médicos e dentistas? Quer que eles criem uma empresa, um CNPJ. Para quê? Para que essa empresa dê notas fiscais para esta empresa que ganhou a licitação, no caso a Mahatma Gandhi. O que acontece com isso? Nessas notas fiscais de prestação de serviço não vão ter encargos trabalhistas e diversos outros impostos. Isso daí foi feito para poder dinamizar a economia do país e, em contrapartida, está acontecendo isso que nós estamos vendo, colocando pais de família nessa situação. Autor do requerimento, o vereador Arlindo Araújo também falou sobre a terceirização dos serviços de saúde. A prefeitura tem que fazer uma licitação para contratar uma empresa e aí ela tem que se submeter a essa empresa. A empresa vem e está no direito dela, porque é ela que vai gerir, ela que vai contratar e ela que vai dizer, inclusive, quanto vai pagar. Resta ao prefeito e aos vereadores que estavam lá na reunião fazer um acordo de cavalheiros, de sei lá do que, do bigode, do escambau, mas que não vale nada. O prefeito tem que pedir, pelo amor de Deus, olha, vou contratar você, mas aí você quebra um galho aí, deixa o pessoal que já está, o cara fala, sei não, mano, vou fazer se eu quiser. É isso aí. Só que o reflexo disso é a prestação de serviço para a população. Uma prestação de serviço que a cada período muda. Coloca profissionais muitos descontentes, que ficaram porque diminuiu o salário, outros foram embora, a população fica descontente porque já tinha uma certa afinidade com aquele profissional que prestava o serviço, não há uma continuidade. Quem se lasca é a população, por conta dessa estrutura toda, por conta dessa bagunça toda. Por meio de outro requerimento, Arlindo Araújo buscou explicações da Prefeitura para o incidente com o asfalto em um trecho da Avenida Pompeu de Toledo, que cedeu pela segunda vez num curto espaço de tempo, próximo da Avenida da Saudade. Arlindo Araújo quer saber quais medidas a administração municipal adotou para acionar a empresa responsável pela obra e as justificativas dela para a reincidência da falha.
A destinação de recursos do orçamento municipal para publicidade nos anos de 2017, 2018 e 2019, a quantidade de candidatos aprovados em concurso público em 2016 para o cargo de coveiro e as despesas com diárias pagas a comissionários da Agência Reguladora DAIA entre os meses de março a agosto deste ano foram temas de outros 3 requerimentos apresentados pelo vereador Arlindo Araújo. Ouça o que ele disse sobre o assunto das diárias a comissários da Agência Reguladora DAIA. Com relação ao requerimento, ele é bastante objetivo e versa sobre informações a respeito de diárias que foram pagas aos membros da Agência Reguladora DAIA, que é quem fiscaliza os trabalhos da SAMAR. Foram gastos diárias com viagens e quando chegar as informações, aí eu vou ter mais elementos para poder fazer algumas colocações. Rádio Câmara Online. O vereador Lucas Zanata é autor de 3 requerimentos de informações oficiais aprovados em plenário durante a 34ª sessão ordinária. No primeiro deles, Lucas Zanata pergunta se a Prefeitura oferece atendimento diferenciado a pessoas com deficiência auditiva. Segundo dados apresentados pelo vereador, com base numa pesquisa do IBGE, no ano de 2010 havia aqui em Araçatuba 323 pessoas com deficiência auditiva total e 1.505 pessoas com grande grau de dificuldade. No outro pedido formal de explicações enviado ao prefeito, Lucas Zanata quer saber quantas notificações foram emitidas pelos fiscais municipais desde o ano passado até agora em razão de infrações ambientais e quantas dessas notificações foram convertidas em multas, além do respectivo valor arrecadado. Por fim, o vereador Lucas Zanata pergunta quais mecanismos a Prefeitura utiliza para respeitar a celebração de parcerias no setor da saúde, preferencialmente com entidades filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, como prevê a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde. Acompanhe agora a manifestação do vereador Lucas Zanata sobre esse assunto. Instituições, para receber dinheiro, elas precisam estar vinculadas aos conselhos. Os conselhos existem e a minha questão aqui é descobrir quais entidades da área de saúde filantrópicas estão ligadas ao conselho. O vereador Cido Saraiva obteve o apoio do plenário para aprovação de um requerimento que pede explicações da Prefeitura de Araçatuba sobre o não atendimento de ligações telefônicas feitas para a Secretaria Municipal de Saúde em horário de expediente. Segundo o parlamentar Cido Saraiva, o fato foi comprovado pelos seus próprios assessores, que também não conseguiram ser atendidos por funcionários daquela repartição. E uma suposta fila de espera para a realização de cirurgias para a correção de hérnia inguinal foi tema de um requerimento de informações oficiais apresentado pelo vereador Denilson Pichitelli. No documento, o vereador pergunta se essas operações são realizadas ou não no município e pede ainda o envio de um relatório mencionando todas as cirurgias realizadas mensalmente no município de Araçatuba e também na região. Já a vereadora Beatriz quer saber da administração municipal quantas entidades assistenciais tiveram seus pedidos de inscrição no COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social, deferidos, aprovados, entre os meses de janeiro de 2017 e setembro de 2019. A vereadora também pergunta quais as normas fixadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social para o registro e com que frequência esse mesmo conselho fiscaliza as entidades. Acompanhe um trecho da justificativa da vereadora Beatriz para a apresentação desse requerimento. Uma organização que ajuda sem fins lucrativos, tinha conseguido uma emenda parlamentar e perdeu a emenda parlamentar porque faz mais de 2 anos que pediu a inserção no cadastro do COMAS e o COMAS não respondeu para a entidade.
Aí a entidade foi lá pedir para saber por que não deliberou, ou deferiu, ou indeferiu, não sei, né? Dá uma resposta. Não, ninguém sabe, nem a assistência social não sabe, nem o Comas não sabe, ninguém sabe de nada. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Considerando que ao questionário o requisito exigido, não houve amparo quanto às orientações e apresentação de normas básicas, entre outras informações. E na lei que institui o Comas, a lei de 6.305 de 2003, no artigo 9º, diz que uma das responsabilidades do Comas é fixar normas para a concessão de atestado de registro às entidades privadas de serviço, ao assessoramento da assistência social. Então, é o próprio Comas que tem que fixar essas normas. Proposto pela vereadora Tiesa, foi aceito também pelos demais parlamentares na última terça-feira o requerimento de apoio do Poder Legislativo araçatubense a todas as entidades e a população que são contra a descriminalização do consumo de drogas no Brasil. Ouça o que disse a vereadora, autora do requerimento de apoio, Tiesa, sobre esse assunto. Hoje, logo depois do almoço, a professora Adalberta entrou em contato conosco pedindo o apoio desta casa para que nos mobilizemos contra essa medida do Supremo Tribunal Federal, que deve julgar no dia 7, estava previsto para o dia 6, mas no final da tarde nós acompanhamos e vimos que isso foi pautado para o dia 7. A votação da ilegalidade desse artigo da lei que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas contra Drogas. Então, o Amor Exigente e outras entidades estão se unindo para que todo o povo se mobilize. Rádio Câmara Online. Final na edição desta quinta-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola e Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigada pela sua audiência, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com uma edição online do Rádio Câmara.